Olá galera, eu sou a Verônica Pedrosa, criadora do canal Crimes Franceses. Se você já é da casa, já conhece o meu trabalho, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. E se você está chegando novo, seja bem-vindo e fica sabendo que esse canal aqui é bate-papo, é conversa mesmo. Para você ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e que infelizmente a gente não conhece ninguém. A gente deve cuidar da nossa segurança porque ninguém vai fazer isso no nosso lugar. Eu vou aproveitar aqui já para fazer uma propaganda das minhas amigas parceiras. Se você gosta de casos criminais, não deixe de dar uma olhada nos cards aqui. Eu sempre coloco em todos os vídeos, alguns vídeos que eu gosto das minhas amigas. Canal da Misayoshi, que está lá no Japão, canal da Sandra Di, que está lá nos Estados Unidos, e o canal da minha querida amiga Simone, que está aí no Brasil. Então aproveita, dá uma olhada aqui no trabalho das minhas amigas e depois você me conta se você gostou ou não. A história que eu vou estar contando para vocês hoje, ela aconteceu na cidade de Rive, que fica a 6 horas da capital, Paris, vindo aqui para o sul da França, e aconteceu no ano de 2019, é a história do Charles Olivier Hadze. Ele era casado com a Samantha, ela tinha 44 anos e ele tinha 40. Ele era cozinheiro, trabalhava num restaurante, era chefe ali da equipe dele. Eles eram casados há 13 anos, o Charles e a Amanda. E desse casamento eles tiveram 3 filhos, 2 meninos, um de 4 e um de 8, e uma menininha de 2 aninhos quase, o nome dela era Umbelline. O relacionamento do Charles e da Samantha era um relacionamento assim cheio de harmonia. Cheio de harmonia porque a Amanda, ela falava as coisas, o Charles, ele acatava, ele era bem submisso. Tudo que a Samantha falava, ele falava amém e fazia. Ele não perguntava nada, ele só seguia o que a Samantha falava pra ele. Então não tinha briga no casal, a Samantha falava faz isso, o Charles fazia. Era um casal estranho, pareciam que eles queriam que eles ficassem numa bolha. As crianças não iam para a escola e também não eram alfabetizadas em casa. As crianças não saíam, não tinham amigos, os vizinhos quase não viam essa família. Eles faziam tudo juntos e na casa deles. A única pessoa que saía ali da casa, que tinha que trazer dinheiro, né, para a sobrevivência da família, era o Charles, ele ia trabalhar no restaurante. Mas a Samantha, ela ficava com os filhos. E ela era tão obcecada pelos filhos que parecia, né, quem via de fora, que ela queria proteger os filhos dela de alguma maneira. E parecia também que era um negócio meio tóxico, doentio. Ela não conseguia ver diferença entre ela e as crianças. Pareciam que eles eram um todo, então eles ficavam o tempo inteiro juntos. Para vocês terem uma ideia, a menininha, a Umbelline, de 2 anos, ela ainda era amamentada pela Samantha. Só que ela não queria mais. A mãe dela colocava ela ali para ser amamentada e a criança não queria comer. Ela tinha quase 2 anos, ela queria comida sólida, mas a Samantha não. Como pensava que era uma parte dela, ela sempre propunha para a menina e a menina estava comendo cada vez menos. Isso gerou o quê? Uma grande desnutrição. E os vizinhos começaram a ver essa menininha que brincava ali no jardim, muito magrinha, denunciaram para as autoridades. Óbvio que a assistente social foi até ali na casa do casal e viram que a menininha realmente estava muito magra, e em março de 2019 eles conseguiram uma autorização para obrigar essa família a levar a menininha Umbelline até o hospital. Quando ela chegou no hospital, todo mundo ficou assim apavorado, porque ela tinha 6,5 kg, ela deveria ter pelo menos 8, e ela estava com uma desnutrição muito severa. Essa criança ficou já no hospital internada, colocaram uma sonda alimentar nela e foi assim que ela foi alimentada e ficou no hospital até ela conseguir chegar nos 8 quilos. Só que a Samantha não aturava isso, ela falava, poxa, eu sou uma mãe maravilhosa, eu faço tudo por essas crianças, estou presente, e como assim vem alguém aqui na minha casa, fala que eu tô fazendo uma coisa errada, leva minha filha pro hospital? Não admito isso não. Ela não conseguiu lidar muito bem com isso. Para ela, o que o pessoal fez foi uma coisa errada e negativa para a filhinha dela de quase 2 anos. Como eu falei para vocês, essa família, eles viviam numa bolha. E para Samantha, alguém tinha invadido essa bolha, então ela não estava aceitando isso. Quando a Umbelline, ela saiu do hospital, já estava com peso mais estabilizado e tal, com uma saúde melhor, os assistentes sociais ficaram em cima dessa família, porque eles sabiam, essa mulher parece que tem um psicológico meio estranho, fala umas coisas estranhas, fica muito em cima dessas crianças e parece que ela é o perigo para as crianças. Então os assistentes sociais marcavam várias entrevistas, reuniões com a Samantha e os filhos. Só que a Samantha, na cabeça dela, ela era uma mãe maravilhosa e ela não precisava de nada disso. Então ela faltava nas reuniões, não deixava as assistentes sociais entrar na casa dela, o pessoal chegava ali na frente da casa, batia, ela não atendia, sabe? Só
Só para vocês terem uma ideia, a mãe do Charles, que era o esposo da Samantha, ela era diretora das assistentes sociais de uma região daqui da França, não da mesma região da Samantha. E ela falava para Samantha, pro filho dela, olha, tudo isso que eles estão fazendo é para ajudar vocês, não tem nada de negativo, eles estão aqui para ajudar vocês e as crianças, não quer dizer que você é uma má mãe, fique tranquila, eles estão aqui para ajudar. Só que a Samantha não entendia dessa forma, ela entendia que era uma invasão da privacidade dela e ela não queria esse povo por perto. Só que os assistentes sociais sabiam que essa mãe era sim um perigo para as crianças e eles queriam a todo custo saber de como as crianças estavam vivendo, o que elas estavam comendo, queriam levar essas crianças para a escola, mas isso a Samantha não admitia. O tempo foi passando, a menininha ainda estava com a sonda. Em julho de 2019, um médico permitiu que a família viajasse. Mesmo com a sonda, eles saíram ali da cidade deles, Rive, e foram até a cidade da Bretanha. Era uma viagem assim bem longa, eles fizeram essa viagem com a menininha que tinha a sonda, os 2 filhos, e foram passar férias de verão, julho, com a avó, que era a mãe do Charles. Chegando lá, aproveitaram bem, tudo mais, divertido, e a Samantha começou a receber ligações dos assistentes sociais, porque eles estavam sem notícias da pequenininha, a Umbelline, há alguns dias, então eles entraram em desespero, caramba, a gente tá sem notícia dessa criança, onde que ela tá, e todo mundo ligava pra Samantha, a Samantha não atendia, até que um dia ela atendeu, e quando ela atendeu, o cara falou, meu, tô ligando pra você, faz 15 dias, por que você não atende? Ah, eu tô de férias, o celular tá sem área aqui, deu aquelas desculpinhas, e onde você tá? Ela falou, eu tô aqui na Bretanha, tal, curtindo as férias com as crianças, a Umbelline tá bem, viu, eu sei que vocês estão ligando por causa dela, ela tá bem, daí o cara falou assim, mas poxa, como assim você viajou com uma criança que tá com sonda? Ela falou, o médico deu autorização, eu tô aqui. Eles falaram, não, você volta agora pra sua casa, sua filha tá em perigo, a gente tem que fazer alguma coisa, volta pra sua casa agora. Claro que a Samantha não voltou de imediato pra casa dela, mas ela ficou pensando em tudo isso e ficou com um medo muito grande de que se ela voltasse pra casa dela, as assistentes sociais iam fazer a mesma coisa, pegar a filha dela e levar pro hospital. Então ela falou, não, isso não pode acontecer. E ela começou a ficar paranoica nessa ideia. Voltando pra casa, alguns dias depois desse telefonema, eles voltaram com a Umbelline, deixaram os 2 meninos com a avó. A Samantha, ela tava totalmente assim, com medo, eles vão tirar as crianças de mim, eu sou uma mãe maravilhosa, eu não mereço isso, a gente tem que fazer alguma coisa, vamos fugir. Então a primeira coisa que ela falou pro Charles, o marido, vamos fugir, só que pra gente fugir, a Umbelline precisa ter documento, então vamos dar entrada no passaporte dela. Então foi isso que eles fizeram, começaram todo o processo pra tá tirando o passaporte da menina, só que eles viram que ia demorar pelo menos uns 2 meses. Eles falaram, não, a gente não tem 2 meses, então vamos abandonar essa ideia, e continuaram pensando o que a gente vai fazer. Foi nessa hora que eles decidiram partir todos juntos para o paraíso. Eles decidiram, é modo de dizer, né, gente? Quem decidiu foi a Samantha, a mãe, e o pai, o Charles. As 3 crianças eram inocentes nessa história toda, mas eles tiveram essa ideia. Vamos todo mundo partir para o paraíso, vamos fazer um pacto de suicídio todos nós. Assim pelo menos a gente vai embora todo mundo junto e acaba esse sofrimento. Não vão tirar meus filhos de mim. No dia 17 de julho de 2019, a Samantha começou ali na manhã a escrever uma carta de adeus e uma carta para explicar por que a família tinha decidido partir dessa maneira, porque era muito errado e injusto o que a sociedade fazia com eles. Eles tinham que ficar com as crianças e estava todo mundo querendo tirar. Então ela explicou tudo nessa longa carta de 11 páginas. E ela pediu para o marido dela, olha, você vai ter que fazer o seguinte, você vai atirar em mim primeiro, tira a minha vida, depois você tira a vida da Umbelline. Depois que você fizer isso, você vai buscar os nossos 2 filhos, você promete para mim, Charles, que você volta aqui para casa, tira a vida dos meninos e depois você se mata. Assim, pelo menos a gente vai se encontrar lá no paraíso, vai acabar esse sofrimento todo. E foi isso que esse Charles fez no dia 17 de julho. Ele levou a esposa pro porão da casa, onde não poderia, né, fazer muito barulho ali. Ele deixou a esposa ali deitada no chão e ela pediu para ele, você atira várias vezes para ter certeza que eu morri, para eu não ficar sofrendo. Então você atira várias vezes e rápido para eu perder minha vida. E faz a mesma coisa com Umbelline, para ela não sofrer. Esse cara, minha gente, eu não sei explicar por quê. Ele idolatrava essa mulher, falava amém pra tudo que ela falava. E eu não sei como uma pessoa
aceita umas coisas dessas. Esse cara, ele aceitou. Ele não se questionou, nossa, essa mulher é louca, tá pedindo pra eu matar ela e pedindo pra eu matar minha filha. Eu não vou fazer isso, não. Ele simplesmente foi seguir no barco. Tudo bem, você quer que eu tire a sua vida? Vou tirar a sua vida. Vou tirar a vida da pequenininha também. Então, nesse dia, ele levou a esposa pro porão. Chegando no porão, deitou ela num lugar confortável e deu 3 tiros na cabeça dela. Ela perdeu a vida ali instantaneamente. Depois ele foi pegar a filhinha de 2 anos, olha o sangue frio, e ele colocou do lado da mãe e fez a mesma coisa. Deu 4 tiros na menininha. Depois que ele fez tudo isso, ele fechou a casa dele, pegou o carro e foi buscar os 2 meninos lá na Bretanha. Estavam na casa da avó. Ele pegou os 2 meninos, voltou de carro e nesse voltar de carro, ele já não tinha a Samantha buzinando no ouvido dele, falando o que ele tinha que fazer ou não, recebendo ordens. Ele viu os meninos dentro do carro brincando, conversando, dando risada, escutando música, um abraçando o outro. Daí ele começou a falar, poxa, tem vida aqui dentro. Como que eu vou tirar a vida desses meninos, gente? Não posso fazer isso. Isso que eu tô fazendo é uma coisa errada. Não, gente, eu não posso. Quando ele chegou na casa dele, ele já estava totalmente arrependido, já tinha caído em si da besteira que ele tinha feito, deixou os meninos ali com a vizinha e ele foi até uma delegacia para estar contando o que aconteceu. Na delegacia, ele explicou para a polícia, olha, eu tirei a vida da minha esposa, da minha filhinha de quase 2 anos, e explicou tudo isso, falando que fez um pacto com a esposa, um pacto de suicídio, só que ele não conseguia ir até o fim. Ele falou, não vou conseguir matar os meus 2 filhos e me matar, não vou conseguir fazer isso, eu caí em si agora, não é a coisa certa a ser feita, não vou fazer isso. A polícia achou tudo muito estranho, foi até a casa e realmente encontrou os 2 corpos, as 2 estavam sem vida. Esse cara já ficou lá na delegacia preso para ter um interrogatório, para a polícia estar tendo mais explicações dessa história bizarra. Para a polícia não tinha essa historinha aí de pacto de suicídio, suicídio coletivo, que ele ficava falando, não, foi um pacto que eu fiz, foi um pacto. Para a polícia não tinha isso não, para a polícia tinham 2 assassinatos. Cara, você tirou a vida da sua esposa e você tirou a vida da sua filha. Você é um assassino. Não, mas foi um pacto, a gente fez um pacto, ela que pediu, não fui eu. A polícia, claro, deixou esse cara já numa cela, e vários psicólogos foram conversar com ele. De cara, deu pra ver que ele era totalmente dependente da Samantha. Ele amava demais essa mulher, idolatrava a Samantha e era submisso. Tudo que ela pedia, ele fazia. Tudo. Só que ele teve um momento de respiração sem a Samantha, que foi o trajeto da casa da mãe dele até na casa. E foi aí que ele viu, poxa, eu tenho a minha opinião. Eu sou uma pessoa sozinha. Eu não posso fazer isso. Foi nessa hora que ele caiu em si e foi até a polícia. Todo mundo disse que ele era, sim, uma pessoa muito manipulável e a Samantha manipulou. Para ele não tinha certo ou errado. Ela era a palavra da Samantha. A Samantha falava, ele fazia. Ele não se questionava, o que era muito triste. Na primeira noite que ele ficou na cela, esperando interrogatório, julgamento, ele tentou tirar a própria vida. Ele tirou o zíper da calça dele e tentou tirar aqui a vida no pulso. Ele quase conseguiu, ó, pra você ver a determinação da pessoa. Ele tava com tanta vergonha, ele tava assim desesperado porque tinha perdido a esposa, porque ele não cumpriu o pacto que ele falou que ia cumprir, que ele tentou tirar a vida com esse zíper e quase conseguiu. A polícia levou ele rapidinho pro hospital e a vida dele foi preservada. Depois de muita investigação, muitas análises psicológicas, ficou claro que esse cara, ele não tinha nenhum problema mental. Porque se ele tivesse problema mental, ele não seria julgado. Mas não, ele tinha o discernimento dele com ele. Ele poderia a todo momento ter falado não para Samantha, mas ele não o fez. Ele foi julgado em março de 2022 e a pena dele saiu, foi uma pena de 18 anos de prisão fechada. Atualmente esse cara está preso, ele não pediu um segundo julgamento. Os 2 filhos, eles estão com a mãe do Charles. É ela que cuida, a avó. Esse foi o caso de hoje, um caso para a gente pensar, para a gente refletir, ficar em alerta. Como que uma pessoa se deixa manipular a esse ponto? Ele não tinha problemas mentais, ele tinha a opinião dele. Como que ele não percebeu, ele não sacou que tirar a vida de alguém é algo muito errado? Por que ele não parou? Isso é pra gente ver que existem pessoas ao nosso redor que são tão tóxicas, que elas distorcem a nossa realidade. A gente não consegue pensar, questionar, ver o que é certo, o que é errado. A gente só vai seguindo e fazendo as coisas, sem se questionar se a gente deveria ou não fazer isso. A gente tem que ficar esperto, tem que abrir o olho e tem que saber, se tem alguém tóxico aí por perto de você, cai fora, deixa essa pessoa longe, some, porque você nunca sabe a que ponto essa pessoa vai te manipular e até onde você pode ir.
Muito obrigado pela sua presença até aqui e até o próximo caso.